Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha estar aqui gravando um vídeo para vocês. Gente, hoje a gente vai falar de um tema muito lindo, muito maravilhoso, que eu amo. Vai ser difícil não chorar. Então eu nem passei máscara nos cílios, porque sempre que eu falo sobre isso eu me emociono. E sempre que eu falo para Deus sobre isso eu também me emociono ainda mais, porque eu não tenho estrutura para lidar com isso. O que, Thaís? O amor de Deus. Eu não tenho estrutura para lidar com o amor de Deus e ficar plena, sem chorar, sem me emocionar, sem ficar assim, meu... coisa linda, cara. Como é que pode? Como que pode? Eu sou assim. Fazer o quê? Eu sou assim, entendeu? Porque, gente, o amor de Deus é a coisa mais linda dessa vida. É a coisa mais linda da vida em todos os sentidos, entendeu? Vamos falar sobre isso, mas primeiro vamos pegar a nossa Bíblia para ler a palavra do Senhor, porque é uma honra, é um privilégio ler a palavra do Senhor. Você dá o devido valor à palavra do Senhor, porque tem muita gente lá fora em outros países que não tem nem acesso a um versículo sequer, porque senão, ó, dá ruim para eles, entendeu, né? Então, dá valor à sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí. Se não tem, compre em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler para vocês um pouquinho de Gênesis capítulo 1. Eu vou ler um pouco de Deus criando todas as coisas. Não vou ler Gênesis todo, eu vou deixar para vocês lerem depois. Mas eu quero fazer assim uma pequena reflexão iniciando sobre Gênesis e depois pegando outros versículos que falam sobre o amor de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, diz assim: No começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: Que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse dia foi o primeiro dia. Então Deus disse: Que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em as duas partes. Uma parte ficou de um lado debaixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse: Que a água que está embaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se havia juntado ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Agora a gente vai lá pra frente, aqui é Deus criando tudo, e aí Deus vai criar os animais e tudo. Aí a gente vai terminar lá no capítulo 2, no versículo 1, que diz: Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. E lá no versículo 7 do capítulo 2, diz assim: Então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele tornou um ser vivo. Depois o Senhor plantou um jardim na região do Éden, no leste, ali pôs o ser humano que ele havia formado. E lá no versículo 21 do capítulo 2 diz assim: Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num profundo sono. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: Agora sim, esta é a carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem.
Então aqui a gente viu um pouquinho, brevemente, de Deus começando a criar todas as coisas e no final a gente viu a criação rapidamente do homem e da mulher. Mas o que eu quero fazer e trazer a reflexão da gente é que o Deus que criou céus e terras, separou o mar da terra, deu nome a tudo, criou tudo nos mínimos detalhes, tudo isso que você está vendo hoje com seus olhos, o mar não indo além do que ele pode ir, a terra em seu devido lugar, tudo que você vê, o céu, as nuvens, tudo de como acontece, todo o planeta Terra, tudo que há nele e principalmente o ser humano, uma mulher gerar uma criança, depois de 9 meses nascer uma criança, os animais, gerar outros animais. Então, tudo isso que a gente vê é um Deus perfeito, é um Deus sobrenatural, é um Deus que criou tudo isso daqui, nos criou. E por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com o amor de Deus? Isso tem a ver que o Deus que criou tudo isso e nos criou é o Deus que nos ama. Você acha mesmo que o Senhor que criou você, que criou céus e terras, que criou tudo isso, que a gente leu aqui e ainda mais, você acha que o Senhor não te ama? Você acha que o Deus que te criou, que te formou no ventre da sua mãe, ele não te ama? Ele te ama e te ama muito. A gente tem que parar, às vezes a gente cai na rotina, às vezes até mesmo de servir ao Senhor, e a gente fica tão na correria das coisas no nosso dia a dia e a gente não para olhar a grandiosidade que é ter o amor de Deus sobre a nossa vida. Sabe, hoje de tarde eu estava conversando com uma pessoa e a gente começou a falar do amor de Deus. E essa pessoa foi andar de avião e ele falou pra mim, lá de cima é tudo tão pequeno. E eu, fiquei ali refletindo, o Senhor olhando pra nós, a gente é como uma formiguinha. E é exatamente isso, a gente é muito pequeno. E um Deus tão grande que está lá nos céus olhando para cá, nos contempla, Ele nos vê. Ele é o Deus que mesmo estando aos céus, Ele consegue estar aqui entre nós, Ele consegue manifestar o Espírito dEle em nós. E de lá de cima, nos observando, Ele é o Deus que prepara, que planeja coisas maravilhosas para a gente, planos de paz, de esperança. Então, Ele é o Deus que lá de cima Ele olhou e falou, preciso enviar meu filho para salvar os meus futuros filhos. Então, esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que talvez você não serve, mas você ouça falar. Esse amor que nos constrange. Esse amor do Senhor que vai muito além do nosso entendimento. A gente acha, na minha cabeça, a gente acha que tem entendimento do amor do Senhor, mas para mim o amor do Senhor vai muito, muito, muito além do que a gente consegue entender, imaginar e expressar em palavras. Sabe, o amor do Senhor é tão grande ao ponto de dar o seu filho numa cruz para levar uma culpa, para levar pecados que ele nunca cometeu. O amor dele é tão grande que ele não olha para os teus pecados e te coloca distante da presença dele e fala, não, isso daqui você pecou e agora você não é mais meu filho. Não, ele não é o Deus que está olhando para o seu pecado e que está te excluindo da presença dele. É a gente que muitas das vezes se exclui da presença do Senhor. É a gente que acha que o Senhor não nos ama suficientemente. É o diabo muitas das vezes que coloca na nossa mente que a gente não é amado, que a gente não é escolhido, que a gente não foi planejado. Mas a gente foi planejado sim, antes de sermos planejados pelos nossos pais, pela nossa família. A gente foi planejado pelo Senhor. Quando a gente estava no ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia todos os nossos dias. O Senhor já havia planejado, já havia em seu pensamento promessas que seriam liberadas sobre as nossas vidas. O diabo, ele tenta tirar de nós essa verdade de que nós somos filhos de Deus, de que nós somos amados pelo Senhor, de que nós somos cuidados, de que nós somos escolhidos, de que Deus, o grande Deus que fez os céus e a terra em cada detalhe, Ele é o Deus que nos ama, Ele é o Deus que cuida de nós em cada detalhe. Só que o diabo, ele tenta voltar o nosso olhar para nossas circunstâncias, ele tenta voltar o nosso olhar para os erros das pessoas, quando a gente é frustrada pelas pessoas
e as pessoas não atendem nossas expectativas, o que a gente pensa? Que a gente não é amado, que a gente está sozinho, que a gente não tem e nunca vai ter o amor verdadeiro de ninguém. Então isso que o diabo tenta fazer, ele tenta enganar a gente com uma verdade que não é verdade, que é mentira. Porque a própria palavra do Senhor diz que o diabo ele é mentiroso. O Senhor ele jamais vai permitir que um filho dele não se sinta amado, porque ele é o amor. Ele é amor. A própria palavra do Senhor diz: o Deus é amor. Deus é amor, então Deus ama a gente. Eu quero trazer a sua mente para você parar e imaginar: caramba, o Deus que fez tudo isso, que fez cada parte do meu corpo, me ama. Deus te ama. Deus deu o único filho dele para te salvar, para te libertar, para que você tenha vida em abundância, para que você saia do cativeiro de Satanás. É isso que o Senhor fez e é isso que o Senhor faz por todos aqueles que o buscam. Livra eles do cativeiro, escreve o nome deles no livro da vida, da salvação, da libertação, dá uma nova vida. O Deus que te viu no dia do pecado, ele não te contempla só naquele dia que você está pecando. Ele te contempla muito lá na frente, porque Deus é onisciente e ele já vê tudo que está lá na frente. Deus já sabe o que vai acontecer comigo e com você daqui a 10, 30 anos. Então ele sabe que se você se posicionar, se você permitir, ele vai te transformar, ele vai te moldar, ele vai te usar, ele vai te colocar em lugares que você nunca imaginou chegar, ele vai te colocar e vai te levar a promessas que você nunca imaginou viver, porque esse é o nosso Deus. Ele tem planos de prosperidade, planos de esperança, planos de paz. Só que às vezes o diabo tenta enganar a gente achando que o quê? Que Deus não tem o melhor pra gente, que o que Deus está fazendo só acontece na vida do outro e não acontecerá na nossa. Então para de colocar a sua visão dos seus pecados sobre o que Deus é para você, sobre o que o Deus verdadeiramente é, porque a palavra de Deus diz que ele é amor, que ele deu o seu único filho. E esse foi o maior ato de amor que alguém pode dar por nós, é dar o seu único filho naquela cruz. Jesus sofreu muito por mim e por você. Jesus naquela cruz, ele levou um peso e uma carga de pecado que nós cometemos, que ele nunca cometeu. Então o amor do Senhor é muito grande. Nunca duvide do amor do Senhor para você. Nunca duvide que Ele é o teu Pai, que Ele é o teu Senhor, que Ele é aquele que quer te salvar, te libertar, não importa o que você está passando. Basta você dizer: Pai, eu aceito o Senhor como meu Salvador. Pai, eu preciso do Senhor. Deus, eu preciso do Senhor. Eu creio em Ti. Jesus, eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Basta você dizer essas palavras. Basta você buscar ao Senhor, que Ele vai te libertar, que Ele vai te salvar. Então tenha certeza que o amor do Senhor é gigante. Não tem como medir o amor do Senhor. E para falar também da palavra onde diz sobre o amor do Senhor, lá em Salmos 136, versículo 1 diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Tem um capítulo em Salmos que o salmista fala várias vezes: o seu amor dura para sempre, o seu amor dura para sempre, o seu amor dura para sempre. Por quê? Porque o salmista, ele entendia e ele queria cada vez mais se lembrar de que o amor do Senhor durava para sempre. E nos lembrar de que o amor do Senhor dura para sempre. Todos os dias da nossa vida, até a eternidade, o amor do Senhor dura para sempre. Lá em Romanos 5,8 diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cristo não esperou as pessoas se converterem para morrer por nós. Antes mesmo, ele já tinha morrido quando a gente ainda era pecador. Lá em João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em Romanos 8, 38 e 39 diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes,
nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Lá em Salmos 86, versículo 15 diz: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Para fechar, em 1 João, capítulo 4, versículo 19 diz: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O Senhor nos amava muito antes da gente o conhecer e amar Ele. Você imagina quem for pai, né? Ou, por exemplo, eu ainda não sou mãe, mas a gente que ainda não somos pais, né? Você imagina alguém que você ama muito, entregar aquela pessoa para morrer no lugar de uma pessoa que você nunca viu na vida e que você sabe que aquela pessoa já cometeu vários pecados, vários erros e que você não aprova aqueles erros. E que aquela pessoa nem sabe da sua existência, aquela pessoa nem tem um pingo de amor por você ou de conhecimento por quem é você. Você imagina você entregando alguém que você ama muito no lugar de uma pessoa que nem te conhece, que nem te ama. Foi isso que o Senhor fez por nós. Ele entregou o seu próprio filho por pessoas que nem o conheciam, que eram completamente erradas, pecaminosas, que tinham completamente uma mente cativa, sem saber da existência do amor dele. Antes da gente amar ele, ele nos amou. Ele nos amou de tal modo que deu o seu filho. Então nunca deixe o diabo mentir para você que Deus não ama você, porque o Senhor te ama. O amor do Senhor é muito, 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 muito grande. Ele te amou quando você não amava. Ele te amou quando você ainda nem sabia da existência dele. E ele já te amava. E ele continua a te amar. Antes mesmo de você ter consciência de quem ele era, do amor dele, ele já te amava. Antes da gente amar, ele nos amou. Então, sempre lembre todos os dias que o Senhor te ama. Antes mesmo dos seus pais, antes mesmo de cada um dos seus familiares, antes mesmo do seu namorado, da sua namorada, do seu cônjuge, antes mesmo de qualquer ser humano na face dessa terra. O Senhor te amou, porque Ele te contempla, Ele te vê desde o ventre da tua mãe, desde o ventre da sua mãe. Ele te amou primeiro. Dê valor a esse amor que o Senhor tem por você. Seja um filho obediente, um filho que ama estar na presença do Pai, um filho que busca relacionamento com o Pai. E você vai desfrutar ainda mais desse amor, ainda mais das misericórdias, das bênçãos, dos milagres do Senhor. E tenha certeza que você vai viver coisas sobrenaturais. Porque quando a gente conhece esse amor, a gente é transformado por Ele, pelo nosso Deus. Amém? Então é isso, gente. Não esqueça que Deus te ama. Leve essa mensagem a outras pessoas. Curte, comente e compartilhe esse vídeo. E eu espero que Deus tenha falado com você assim como Deus tenha falado comigo. Amém? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Deus abençoe.